traz esses ensinamentos através do Chico, tá? É o capítulo 68, livro com na verdade, assim, vai, né, a gente escolhe um tema e cada vez que a gente vai fazer, no primeiro semestre, no segundo semestre, sai realmente diferente. E hoje eu tive a oportunidade de ler ali, né, nosso irmão Benzo, gosto de vocês ali, viram? Ele conta ali, ele narra que ele levou muito tempo para acordar, né? Se vê depois de desencarnado, ele levou muito tempo para perceber que ainda estava vivo, né? E que aquele rancor do Senhor, que depois que ele foi um escravo, né? Vigiado. E na verdade, o que acontece? A gente está tendo essa oportunidade aqui enquanto encarnado. Então, olha a bênção que nós estamos tendo, olha a oportunidade. E às vezes, quando ele fala muito tempo ali, veja 100 anos, 50 anos, e o Chico fica lá naquela situação, naquela dificuldade, achando que está naquele momento ainda, sabe? Parece que o tempo não passa. Lá na casa também a gente pega essa situação, né? A gente percebe que parece que o tempo não passa para ele. Mas não é, o cara está na situação difícil, ele ainda não conseguiu se despertar para a espiritualidade, né? Por isso que ele fica nesse momento. Então, gente, eu só aproveitei aqui isso ali para a gente começar a refletir sobre o assunto, tá? Emmanuel começa esse capítulo com uma frase de Paulo, né? Desperta o que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, a gente sabe, né, da historinha de Paulo, acho que a maioria deve saber, aquela historinha de Saulo, né, e no caminho para Damasco. Saulo estava, na verdade, alô, alô, tá. Alô, um, dois, agora sim, agora melhorou, né? Eles avisam. Aí, isso aí, tem que avisar mesmo, né? Bom, então vamos lá. A gente começa então com essa frase de Paulo, né? Só para a gente ter noção e se situar. É aquela historinha, né? Que Saulo era um romano que perseguia, na verdade, esse pessoal, né? Que já era adepto aos ensinamentos do Cristo, ao cristianismo, vamos dizer assim. E ele vinha na estrada de Damasco para Damasco com várias ordens na mão, né? Para prender muita gente. E nesse momento Cristo aparece para ele, né? Como uma luz, gente, tá? Porque na verdade tudo é simbólico, tá? Ele vinha vindo a cavalo e aparece essa luz, né? Como Cristo, e Cristo diz para ele: ó Saulo, por que me persegues, né? Aí ele cai do cavalo e aquela luz muito brilhante, né? Muito clara, acaba cegando ele, né? E ele é orientado a ir para Damasco. E depois a espiritualidade vai até Barnabé e também intui Barnabé a socorrer Saulo, né? E nesse momento Barnabé vai lá, faz o passe, o tratamento, e Saulo volta a enxergar, né? E é nesse momento que ele passa de Saulo para Paulo. Saulo seria, na verdade, o significado de seguidor, carrasco lá, o pessoal aqui, né? E depois Paulo, o servidor. Tá? Então ele muda de nome nesse momento. O que isso simboliza? Outra coisa, gente, quando a gente vê, quem leu o Paulo Estevão aqui, que a gente sabe, né, vai entender bem. Isso parece que acontece assim, você vendo a passagem em 2, 3 dias, né? E na verdade não é isso. Na verdade, toda essa transformação de Paulo, esse despertar de Paulo ocorreu, por exemplo, Paulo foi acho que 3 ou 4 anos para o deserto para estudar novamente as escrituras, mas já com esse pensamento da espiritualidade, para poder depois começar a pregar. Tanto que Paulo é um dos apóstolos escritos depois, tá? Por que a gente gosta de frisar isso logo no começo? Por quê? Porque parece assim, a gente vai sair daqui, ou às vezes está estudando a doutrina espírita, 1 ano, 2 anos, eu já me transformei. Não, e não é assim. A gente vai devagarzinho, tá? Porque toda mudança requer um esforço, né? Então devagarzinho a gente sabe que é difícil.
como eu disse no começo, a gente já está aí uns 30 e poucos anos aí caminhando com a doutrina, e a gente sabe que no começo foi muito difícil, principalmente nas pessoas que eram mais próximas da gente, né? A gente depois passa a ter outros costumes, né? Na verdade, passa a ser um pouquinho diferente, e as pessoas sentem isso e às vezes você acaba deixando pessoas para trás, mas faz parte, tá? Que nem diz o outro, é a caminhada, né? Que nem eu disse, o passinho para a evolução espiritual. Então, às vezes, um pouco de sofrimento vale a pena, tá? Então, vamos lá. Essa parte de Paulo é simbólico, tá? Então, o que Paulo está nos dizendo? Para a gente sair, né? De dentre os mortos, o quê? Do materialismo. Porque quem é a pessoa que está muito arraigada ao materialismo, ela está morta para a espiritualidade, né? E a gente precisa acordar. E o Cristo te esclarecerá. O que é o Cristo? É os ensinamentos que ele deixou quando ele passou. E agora essa terceira revelação, né? Que a gente fala que é a espiritualidade. Kardec foi muito feliz na codificação espírita, né? Que a gente sabe que o Espírito da Verdade eram espíritos diretamente do Cristo, né? E passou todos esses ensinamentos que a gente tem aí na doutrina espírita, através de Kardec, né? Então vamos lá. Grande número de adeptos, né, de ideias de fora ou não dos círculos do cristianismo. É isso que Paulo fazia, né? Ele estava fora do cristianismo. Então ele tinha essas ideias dele. Acusam fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus, que é agora, do Cristo, que a espiritualidade nos traz, principalmente nós agora também, pleno século XXI. Também temos muita dificuldade para compreender, não é? Esses ensinamentos. E principalmente aplicar. Por quê, gente? Porque muitas passagens do Evangelho, a gente vai ver, muitos ensinamentos da espiritualidade, se nós realmente não tivermos convictos da imortalidade da alma, da reencarnação, então tem muita coisa que não vai dar para entender. Se falar assim, não, mas só tem essa vida, bom, então não vai conseguir entender isso que a espiritualidade nos traz, tá? Que é essa transformação. Teve um espírito lá, esses tempos atrás, que fez a pergunta para nós, né? A gente costuma dizer assim, nossa vida é curta, né? Vocês acham que a vida de vocês é curta, que a nossa vida é curta? Aí o espírito respondeu assim, gente, a vida não é curta, a vida é eterna. Ela não tem esse tempo que a gente tem enquanto encarnado, ela é eterna. O que a gente faz encurtar é a oportunidade dessa encarnação. Ou seja, por quê? Porque estamos mortos para a espiritualidade e muitos presos na matéria. Aí isso se torna curto. A gente aproveita pouco essa encarnação e não consegue compreender, principalmente aplicar os ensinamentos do Cristo, né? Porque aprender é uma coisa, depois colocar em prática é outra. Mas é o que a gente diz, a gente vem refletir, né, lê os ensinamentos, aproveita e vai devagarzinho, tá? Fazendo essa transformação. Alguns encontram obscuridade nos textos, também é um ponto que a gente pega muito, principalmente nos estudos, né? Outros perseveram nas pequenas coisas literárias, porque às vezes, né, tá escrito lá e fala, mas tá escrito lá. Não, mas aí você às vezes tem que interpretar aquilo de uma forma geral, tem que abrir um pouco mais o leque para a gente às vezes entender o que a mensagem está querendo dizer, né? E aí nós nos inquietamos, protestamos e rejeitamos o pão divino, em detrimento ao envoltório humano que necessitamos para estar na Terra. Então o que seria isso? Para que nós precisamos para estar aqui na Terra? Nosso corpo físico, porque senão nós não conseguimos reencarnar, tá? E o que seria o pão divino? É esse alimento da espiritualidade, esse alimento espiritual que eles vêm nos trazer, não é? E o que a gente faz? A gente rejeita esses ensinamentos, rejeita esse alimento espiritual de Jesus e preferimos o quê? Satisfazermos o nosso corpo físico, né? A gente tem uma casa, que é uma casa melhor, que tem um carro, que é um carro melhor, né? Às vezes abusamos quase na maioria das vezes da alimentação, da bebida e assim por diante. Por quê? Porque a gente prefere o quê? As sensações físicas e não esse sentimento divino, esse sentimento espiritual, que é o que vai continuar, gente, depois do desencarne,
que é a nossa verdadeira vida. Então o Emmanuel traz muito bem elaborado essa reflexão para nós, não é? Às vezes a gente deixa às vezes de vir no centro, de vir no estudo, porque tem um aniversário, porque tem, né? A gente fala desse jeito, gente, por quê? Porque realmente é uma realidade. A espiritualidade nos cobra muito, principalmente no trabalho mediúnico, nas reuniões mediúnicas, né? Foi até às vezes conversado, né, com eles na época, e eles passaram essa orientação, porque às vezes você está saindo para a reunião mediúnica e falta às vezes, né, 15 minutos, 20 minutos, você está indo e chega uma visita, por exemplo, na sua casa. Aí foi feita, a moça fez a pergunta, e aí, como é que eu faço? Não, você tem que chegar e falar para ele, olha, infelizmente eu tenho um compromisso, porque aí eu fiquei imaginando, né, a gente é advogado, eu fiquei imaginando, se eu tivesse uma audiência eu tinha que ir, não tinha? E por que no trabalho mediúnico não? Não é? Porque às vezes a espiritualidade faz todo aquele trabalho, gente, desde o dia anterior, para ter aquele trabalho mediúnico, que nem eu estou vendo ali as psicografias ali, né, nós temos lá também, a gente tem o costume de falar, às vezes nas quartas-feiras, quando tem a palestra. Então, tem todo o trabalho espiritual para aquilo ali. Aí você, porque uma visita chegou na sua casa, você não vai, ou porque aconteceu isso, você não vai. Quer dizer o quê? Você está rejeitando o pão divino em detrimento do quê? Da questão material, da questão física. O que eles nos orientaram? Então fala o seguinte, fala para ela, infelizmente agora eu tenho um compromisso de tal hora, se você quiser voltar mais tarde, aí eu estarei em casa, ou amanhã. E seja educado. Não é? Então quer dizer, a gente já está colocando um passinho na frente, que é o quê? Que a gente está deixando um pouco da matéria para realmente se importar com a espiritualidade, né? Com o pão divino. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre, porque permanecem dormindo. É o que o Emmanuel está nos dizendo, a gente não percebe essas coisas, na verdade, na correria do nosso dia a dia. Por quê? Porque ainda estamos dormindo com o coração endurecido para a espiritualidade. Vítimas de paralisia das faculdades superiores. Porque, gente, a espiritualidade, esse dom às vezes que as pessoas têm, que a gente fala da mediunidade, ou mesmo de deixar alguma coisa sua para ajudar o próximo, é um dom espiritual. E a gente ainda está dormindo para isso. Eu costumo dar o exemplo seguinte, por exemplo, se alguém fizesse algum favor, ajudasse um filho nosso, a gente não ficaria muito mais agradecido que fosse para a gente mesmo? Não é? A gente sendo pai, sendo mãe. Vocês imaginam para Deus a gente fazendo isso com o filho dele? Porque, gente, antes de qualquer coisa, somos todos irmãos e filhos do mesmo pai. Agora, se a gente faz essa ajuda para esse nosso irmão em detrimento, às vezes, de uma coisa que a gente gostaria de fazer, você acha que Deus não ficaria também contente? E muito. Então é essa faculdade superior que a gente tem, é essa ajuda ao nosso próximo, que seria do que a gente poderia estar fazendo aí de uma forma, faculdade superior, não vamos dizer, mas uma faculdade divina, né, para Deus, servir a Deus, ao nosso Criador, que também é bastante interessante que Emmanuel nos traz. Na verdade, na correria nós estamos dormindo, gente. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam sugestivos, né, e santificantes. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, uma leitura de um livro, né, ou às vezes assistindo uma palestra, um assunto na internet e tal. O que é isso? Isso são oportunidades que nós estamos tendo, não é? Santificantes. Todavia, o que acontece? A gente vem aqui, às vezes, né, ou ouve a palestra, ou lê o livro, só que parece que depois sai na rua ali, daqui meia hora, uma hora, ou amanhã cedo, parece que já esquecemos tudo do que aprendemos ali. Olha o que eles falam. Todavia, companheiros distraídos interpretam por cenas sagradas dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Gente, Emmanuel não tem razão? Não é? Porque vamos entender assim, a espiritualidade está lá nos vendo 24 horas por dia, não é? Então o que a gente precisa fazer? Como lá no começo a gente viu, colocar em prática, além de aprender também, né? De aproveitar esses momentos, esses convites divinos, colocarmos também em prática e não esquecermos disso, né? E hoje nós não estamos refletindo, a gente passou aqui,
né, a biografia, à noite ou amanhã ou nos acontecimentos, a gente começa a refletir aos pouquinhos, tá? Não vai ser toda hora, tá? A todo momento, não vai ser. Tem um amigo meu que fala, né? Quando você tiver dúvida, você pega e fala assim: será que Cristo faria isso ou faria aquilo? É claro que na correria do dia a dia não dá para fazer, mas se a gente começar a colocar em prática, começar, né, pegar essa mania, vocês vão ver como é que a vida da gente melhora. É o que ele está dizendo. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Não estamos adormecidos, com o coração endurecido? É isso que ele está nos dizendo. Para que nós estamos com o coração endurecido? Para espiritualidade, né? É isso que eles vêm nos trazer, e realmente é uma verdade, gente. E se a gente não parar para analisar, como é que a gente vai compreender? Não é? É muito simples. Se a vida nossa é eterna, nós vamos continuar vivos. Aqui é só uma passagem, nós estamos aqui de viagem. Já vamos largar toda a bagagem de material aqui, e o que vai ficar é o espírito. Então o que tem mais importância? A matéria ou o espírito? Não é? É bem interessante, mas é uma reflexão. E se nós não pararmos para analisar, como é que nós vamos compreender isso, né? É chato às vezes dizer, mas é uma verdade. Por exemplo, eu tive ontem numa reunião que a gente faz parte também do Lar São Vicente lá, para colocar uma moça lá no lar, de 56 anos, não tinha idade ainda do lar e tal, mas a gente, né, com um pouquinho dessas análises, compreensão que a gente tem, falei, não, vamos acolher, vai. Ela estava com, como é que é? Degenerência do corpo físico, né? Autoimune, é uma doença autoimune, que o corpo vai degenerando, sabe? Com 56 anos. Falei, não, vamos acolher, deixa, depois vejo que eu faço com o Ministério Público, a fiscalização e tal. Quando foi essa noite, ela já desencarnou e nem foi pro lar hoje, nem apareceu. Aí já me mandaram a mensagem. Então é isso que eu falo, tá vendo? Hoje a gente tá aqui, mas e amanhã? Quem sabe? Ninguém sabe. E o que a gente precisa fazer? Trabalhar um pouco essa espiritualidade, porque a gente não sabe a hora que for para lá, né? O Bento tá dizendo aí, gente. Você viu? Ele já deu o exemplo, né? Aí fica lá aquele tempão. A criatura necessita indagar de si mesmo o que faz. O que nós estamos fazendo? Não é? Qual o nosso propósito? Qual a nossa finalidade nessa encarnação? Precisamos parar para analisar isso. Porque se nós não pararmos para analisar isso, não tem como a gente ir mudando aos pouquinhos. Não é? Faz indispensável, primeiro, examinar-se. Bom, quem eu sou? Né? O que eu estou fazendo? Emergir da animalidade. O que seria isso? A animalidade, gente, é como um animal, né? A gente também é um animal. Só que agora um pouquinho mais evoluído, e a gente já tem a parte espiritual que a gente raciocina, não é? Porque o que é o animal? Ele dorme, ele come, ele bebe, faz as necessidades básicas e pronto. Será que é só isso que a gente quer para a nossa vida? E a parte espiritual? Então precisamos também nos erguer, né, dessa animalidade. E erguer-se para senhorear o próprio caminho. O que é isso? Gente, cada um de nós é um espírito individual. Tá? Cada um vai seguir o nosso caminho. Tudo bem que a gente tem a nossa família, nossos filhos, marido, esposa. Mas é que nem eu disse, em primeiro lugar somos irmãos perante Deus, tá? E o que a gente está fazendo com a nossa vida? É um exemplo bastante interessante, mas é uma realidade. Será que nós estamos indo na corrente aí de Rondão que a sociedade nos impõe? Ou não? Ou eu estou parando, analisando a minha vida, vendo o que é bom para mim, o que não é? Porque na maioria das vezes, o que a gente sabe, né? A moda agora é usar calça vermelha, então vai todo mundo usar calça vermelha. A moda agora é ter um carro azul, vai todo mundo ter um carro azul. Então quer dizer, parece que a sociedade diz o que nós temos que fazer na nossa vida. E nós somos senhor da nossa vida desse jeito? De maneira nenhuma. Então o que precisamos? Analisar, pensar. O que é o melhor para nós? Porque às vezes, gente, o que a gente fala? Aquele espírito às vezes está naquele grau de evolução dele, então às vezes aquele sofrimento para ele é uma bênção. Às vezes a gente fica com dó, realmente com pena,
mas para ele precisa daquilo, passar por aquela necessidade. Aí o que a gente vai? A gente vai lá e quer, porque a sociedade diz, não pode ser assim, tem que ser assado, que ninguém mais pode sofrer, ninguém pode bater nos filhos, né? Eu sou advogado, a gente sabe. Antigamente a gente apanhava até não querer mais, e virou homem que nem os outros, né? E agora não pode mais, não é? Apesar que a gente sabe que a lei também está evoluindo, porque às vezes era muito espancado também, né? Às vezes era muito difícil, mas é uma realidade. Então a gente precisa analisar tudo isso. Hoje é o que está aí em pauta é a questão do feminicídio, né? Que fala, porque tá uma barbaridade, né? E a mídia em cima, o pessoal todo fazendo propaganda e vai. Mas é realmente, e parece uma coisa, tá vendo? Um parece que vê o marido matar a mulher na televisão, o outro vai e mata também. Ou seja, o cara não é dono da vida dele, ele acha que o outro faz, ele pode fazer também. Olha a responsabilidade da mídia, gente. A gente fala, né, dentro do centro, nas rodas espíritas nossas. Se a mídia pudesse nos ajudar, já pensou? Mas não, infelizmente, né, faz parte. Mas vamos tentar pensar um pouquinho e sermos nós o dono do nosso caminho, do nosso destino. Porque nós somos, gente. Não adianta a gente pôr a culpa em ninguém, tá? Mesmo que seja o nosso filho, por exemplo. Vocês acham que nós tivemos algum crédito? Dá pra gente chegar na espiritualidade depois lá e passar o crédito pro nosso filho? Não dá. O crédito é nosso. E o que ele tem, que nós temos que passar também de dificuldades e débitos, não é deles também, nem do nosso pai, da nossa mãe. Quem tem que passar é nós. Não dá para transferir para ninguém aqui, tá? Então é nossa. A nossa vida é nossa, tá? Claro que dentro de certos limites, né? Não podemos também sair fazendo o que nós bem entendemos, né? Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através de circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. O que é isso? Aquelas filosofias, gente, que, né, e Emmanuel cita aí religiosas, que é o seguinte, tem toda aquela filosofia religiosa, tá? Que é a coisa que eu mais admiro na doutrina espírita é essa, que eu estou falando para vocês aqui, nós estamos refletindo. Então vamos ler depois, vamos procurar estudar e cada um vai ter sua posição. Agora existem correntes filosóficas, religiosas que dizem o seguinte, ó, é assim. Quer dizer, nós não precisamos refletir nada, nós não precisamos raciocinar nada, nós precisamos só entender o que eles estão dizendo, que é assim e pronto, acabou. Ou seja, sonâmbulos inconscientes, não precisamos ser conscientes, vamos seguir o que eles estão falando e pronto. Infelizmente a gente sabe que é uma realidade hoje isso, e que é muito triste também. Nós tivemos também lá um exemplo, né? A gente gosta de dar bastante exemplo para ver se vai fixando mais. Um pastor também que apareceu um dia, um espírito lá que era pastor, acho que na última encarnação dele, e ele desesperado. Por quê? Porque ele pregou tudo aquilo que a igreja, às vezes, evangélica disse para ele, e depois, quando ele desencarnou, ele viu que não era nada daquilo. E o problema dele não era nem isso, o problema dele é que, às vezes, o pessoal que ele arrebanhou também tinha aquele pensamento que aprendeu com ele, e quando desencarnou, percebeu que não era. Estavam obsediando ele. Olha que situação, que desespero que ele estava. E a gente conversando com eles lá na época. Então, quer dizer, são exemplos que a gente vê, você vê a responsabilidade nossa. Além de a gente ainda às vezes ir pro buraco, leva um monte de gente. Já pensou? Um monte de espíritos, vamos dizer assim. Olha que responsabilidade. E o que eu acho assim muito bonito na doutrina espírita é isso, é o livre-arbítrio, né? Que a gente fala. Tá aí os estudos, os livros. A gente participa muito de congresso. Tivemos em Rio Preto esse fim de semana lá. Teve até, não digo uma discussão, mas teve uma divergência de opinião que eu achei bastante interessante. E a mulher realmente falou, ó, eu respeito a opinião sua, mas eu tenho a minha que é assim. Então isso é que é bonito dentro da doutrina espírita, e com respeito. Às vezes, vamos supor, a minha mulher tinha a opinião do outro, e eu tenho a opinião da moça, e daí? E vamos conversar, vamos chegar a um denominador comum. Não é? O único que tinha razão de tudo era Jesus, né? E a gente ainda está caminhando para entender o ensinamento dele, né? Fala assim, Deus em fé e espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. É o que esse espírito estava, nessa escuridão.
Porque ele viveu tudo aquilo ali, daquela filosofia que passaram para ele acreditou tudo naquilo ali, ele depois acabou ficando na escuridão, né? Ah, Júnior, mas e aí, agora como é que faz? Não, ele vai aprender, ele vai evoluir, só que às vezes, naquele momento, naquela encarnação, ele precisou passar por aqueles momentos, por aquela dificuldade para evoluir um pouquinho, não é? Quantos de nós também, né? Acho que todos nós, às vezes, quebra a cabeça, aí depois que cansa de apanhar, que aprende, não é assim? A vida é assim, gente, né? E nós temos assim, é que eu digo assim, nós espíritos temos essa oportunidade de podermos refletir isso e ver isso de uma maneira mais clara do que eles, vamos dizer assim, né? Então a gente já vai por um outro caminho. Porque é o seguinte também, gente, se a gente refletindo às vezes, aprendendo e não fazendo, aí é pior do que eles. A própria espiritualidade fala para nós: vocês acham que os espíritos aqui são bonzinhos? No plano espiritual, são os piores. Tem uns aqui que falam assim: ah, mas eu fiquei 30, 40 anos no centro espírita e agora aqui eu não tenho. Tá, mas você ficou, mas não fez nada. Não mudou uma vírgula, continuou o mesmo. Então, e teve a oportunidade de estar de frente com o conhecimento. Olha a responsabilidade, né? Essa é a parte que eu mais gosto, na verdade. Minha mulher fica brava, mas é. Sacudidas pelas correntes incessantes do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidos, dormentes e semi-mortos. O que é isso? A gente está atropelado no dia a dia da vida material. Nós estamos indo todo mundo embolado, tudo junto. E não conseguimos enxergar. Não conseguimos ver, como se estivéssemos loucos. Aí o que acontece? Aí de vez em quando o rio da vida tem que dar uma sacudida, não é? Aí vem a doença, que aí tem que fazer parar. Fala, peraí, meu filho, ó, você está fazendo isso, mas você está se enterrando cada vez mais. Então vamos para um leito do hospital para ver se você lá quietinho, você reflete um pouco diferente. Essa que é a verdade, gente. Quando a gente às vezes está numa situação difícil, não é? A gente não para, tenta ir numa igreja, tenta vir no centro espírita, faz uma prece, uma oração. Então, agora quando está tudo bem, quando está tudo bonitinho, aí ninguém lembra em Jesus, ninguém lembra em orar. É mais ou menos isso que Emmanuel está dizendo. E não é uma verdade? Por isso que precisa vir de vez em quando um chacoalhão, né? Até que despertem e se levantem. Através do quê? Do esforço pessoal de cada um. É aquilo que eu disse. Não dá para vir aqui, gente. A gente vem, reflete, fala, mas não dá para abrir a cabeça de ninguém e colocar lá dentro. Cada um tem que estudar, tem que ler, tem que refletir por si só. Você tem que se esforçar para se melhorar, porque senão não tem crédito, não é? A gente sabe que é difícil às vezes, mas é uma realidade. E espiritualmente é. Às vezes fisicamente a gente vê, aquela pessoa, né, cresceu tanto fisicamente, financeiramente e tal, e não faz nada. E eu que trabalho, né, a vida inteira de sol a sol, não consigo nada. Aqui não, aqui é diferente. Espiritualidade não tem jeitinho brasileiro. Quem merece, merece. Quem não merece, não merece. Tá? Por isso que tem que ser o esforço pessoal, a fim de que o Cristo esclareça. Então, esses ensinamentos que o Cristo vem nos trazer, tem que haver esse esforço para a gente entender, para a gente se esclarecer. Porque não dá, gente. Por isso que a espiritualidade fala o quê? Livre-arbítrio. Vamos respeitar que cada um está no seu momento, né? Sem pressão, sem nada, tá, gente? Sempre respeitando. E aí, Júnior? Aí você falou tudo isso, tá? Beleza. E como que a gente faz para acordar, então? Para a gente despertar para a espiritualidade? Aí, lógico, a espiritualidade, como é perfeita, né? Traz no Livro dos Espíritos a questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da matéria? Para a gente não ficar morto na matéria e acordar para a espiritualidade, não é? Qual que é? É isso que vocês estão vendo aí. Praticar a abnegação. O que seria isso? Abnegar-se.
desprendimento, altruísmo, superar o egoísmo em benefício de outra pessoa, renunciar à própria vontade, sacrifício dos próprios desejos materiais. Nós ouvimos de vez em quando, né? Precisa ajudar aquela pessoa. Mas eu preciso fazer isso. Primeiro, que eu tiver um tempinho, eu vou lá e ajudo. Não é assim que a gente faz? Às vezes que a gente fala. E o que a espiritualidade está dizendo? Não, gente. Abnegação. Às vezes é deixar assim aquele momento, aquelas coisas que a gente gostaria de fazer para satisfazer principalmente o nosso corpo físico e ajudar o nosso próximo. O que é isso? É a gente já ir se desvinculando dessa matéria, né? Para ajudar o nosso irmão, que necessita às vezes mais do que a gente. Então, esse é o remédio que a espiritualidade traz. Esse é o caminho que ele nos traz para essa nossa melhora, para a gente acordar para a espiritualidade. E vocês vão ver que quando a gente começar a entender isso e praticar, né, esse altruísmo, essa nossa vontade em benefício do próximo, vocês vão ver que a nossa vida muda completamente, tá? Eu posso dizer assim, de experiência própria, porque eu acho que eles me deram uns aninhos a mais aí, né? Porque eu já estou há uns 15 anos lá na diretoria do hospital e uns 12 lá no lar. E há uns 3 ou 4 anos atrás sofri um acidente de moto na estrada, na rodovia, que era para ter desencarnado. E estou aqui. Então eu acho que eu, né, tive um créditozinho aí. Falou, não, nós precisamos dele lá para cuidar dos velhinhos lá, senão como é que vai ficar os velhinhos? Não é? Eu estou dando um exemplo meu, gente, assim, só para a gente ter realmente de base. Porque aquela pessoa, às vezes, que só pensa em si, o que a espiritualidade vai olhar para eles? Não, deixa eles, por quê? Porque ele só pensa nele. Por que nós vamos ajudar? Essa que é a realidade espiritual. Vocês entenderam? E vocês vão ver como a gente muda com isso. A vida da gente melhora. Parece que é aquela história assim, olha, vamos cuidar dos problemas dos outros, que aí Deus vai cuidar do nosso. É a mais pura verdade. Porque às vezes a gente se pega em problemas, situações que fala assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aí? Aí você deita hoje, acorda amanhã, parece que o problema resolveu sozinho. Gente, é uma realidade. Eu já passei por isso e é uma realidade. Quase que todo dia, né? É uma realidade. Mas precisamos o quê? O esforço pessoal de cada um. Porque às vezes a gente tem lá nossos parentes passando por dificuldade, mas a gente também não pode passar para eles. Eles precisam acordar e vir conosco também para nos ajudar. E a gente sabe que a família é o local ali que a gente tem, né, de maior resgate. Aqui na Terra é a família, que é a família carnal, gente, porque a família espiritual somos todos irmãos, tá? Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? A gente tenta passar de uma forma mais simples, né? Mais singela, que a gente possa refletir e pensar realmente nisso. Porque Chico Xavier, Emmanuel, não tem nem o que falar deles, né? Então a gente aproveita esses ensinamentos aí para evoluir um pouquinho espiritualmente. Tá bom? Tá bom, gente? E aí, a casa te dando uma outra oportunidade, a gente vai se ver logo, logo. Tá bom? Às vezes é longe, gente, pra vir, mas não liga não, viu? Pode deixar que se for pra servir, a gente vem. Se o pessoal gostar também, né? Faz parte. Tá bom, gente? Porque se não gostar, vocês falam também, viu? Que a gente muda. Tá bom? Então vamos lá pra oração, né? Vamos então agora, meus irmãos, deixar nossos pensamentos do dia a dia de lado, nos concentrando aqui nesses ensinamentos maravilhosos, nessas reflexões que a espiritualidade nos traz, rogando sempre ao Mestre Jesus, juntamente com os mentores espirituais da casa, pois sabemos, Senhor, que desde o momento que adentramos aqui as portas, já estamos sendo acolhidos por essas energias, por esses fluidos magnéticos, e que cada um possa abrir seu coração e sua mente para receber
essas energias e tenhamos o nosso corpo físico e espiritual prontamente restabelecidos. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dai-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes enfim os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que Tua bondade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos. Que assim seja, Senhor.